Com o avanço da pesca ilegal da lagosta na costa nordeste brasileira, a Polícia Federal e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, têm atuado em operações que fiscalizam a pesca e a comercialização do crustáceo no país. No início de fevereiro, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, cumpriu 2 mandados de prisão por venda ilegal da lagosta no Rio Grande do Norte. E na última quarta-feira, dia 1º, no Ceará, quase 250 toneladas de lagosta consideradas ilegais foram identificadas e apreendidas pelo IBAMA. Ao todo, foram cumpridos 60 mandados judiciais em municípios cearenses, além de 2 cidades no Rio Grande do Norte e na Bahia. Pescadores, atravessadores e empresas estão envolvidos. As investigações da PF apontam indícios de que alguns usavam documentos falsos para que o produto da pesca ilegal fosse inserido no mercado nacional e internacional. No Brasil, as lagostas representam 30% do total do pescado enviado ao exterior. Ao todo, são cerca de 15 mil pescadores envolvidos na captura do crustáceo, segundo o Centro de Desenvolvimento Sustentável de Pesca do Brasil. Martim Dias, diretor científico da Oceana, destaca a importância da atividade na economia brasileira. Do ponto de vista socioeconômico, eu diria que a pesca ilegal é também uma competição desleal. Você pode, alguém que está ali tentando usar um método de pesca permitido pelo governo, mas que tem baixo rendimento hoje, porque tem pouca lagosta no mar, e de repente você põe alguém que pesca com mergulho, pesca com rede, que é clandestino, e no mesmo dia de pescaria ele produz 4, 5, 6, 7 vezes mais, de uma maneira ou com menor custo. Isso gera uma distorção de mercado. O crescimento do mercado ilegal do crustáceo tem impactado diretamente no declínio dos estoques naturais da espécie. Segundo Dias, a população da lagosta vermelha, principal espécie capturada, sofreu reduções de até 87% e está à beira de um colapso. Dias avalia que é necessário a criação de políticas públicas para o setor. A lagosta é um recurso pesqueiro de suma importância para a pesca brasileira. Ela está numa situação complicada do ponto de vista biológico, mas isso se reverte em médio prazo. Políticas públicas de acerto sobem esse estoque e a gente pode ter, inclusive, aumento de produção futura, mas para isso a gente precisa de política pública séria, E séria é com uma gestão com controle de limite de captura. Dados do setor pesqueiro apontam que cerca de 98% da lagosta capturada tem origem legal. Beto, que é pescador há 14 anos na comunidade de Ponta Negra, no Rio Grande do Norte, vive de perto o impacto da pesca ilegal na região. Eu pesco lagosta desde 2009 até hoje, que são muitos capturadores de lagosta pescando nas áreas dos manzoais onde colocamos para pescar. O Ceará é o principal produtor de lagosta no país, responsável por cerca de 65% das exportações, seguido pelo Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e a Bahia. Estados Unidos, China e Canadá são os principais destinos dos embarques brasileiros. Reportagem Evelyn Mendes. Quem tem dinheiro esquecido nos bancos já pode solicitar a devolução no sistema do Banco Central a partir de hoje. O Sistema de Valores a Receber, o SVR, voltou a funcionar às 10 horas desta terça-feira. Os valores voltaram a ficar disponíveis para consulta no dia 28 de fevereiro. Já é grande o movimento das pessoas que buscam o dinheiro de volta acessando o site do Banco Central. O conselheiro do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Carlos Eduardo Oliveira, explica que o sistema foi criado pelo Banco Central para que as pessoas possam verificar se possuem algum dinheiro em contas que abriram em bancos no passado. São contas correntes que as pessoas possuíam nos bancos na década de 80 e um pouquinho na década de 90 também. Carlos Eduardo também alerta aos usuários sobre os perigos de possíveis golpes e frisa que os únicos meios para consulta e saque dos valores são o site valoresareceber.bcb.gov.br e o aplicativo do Banco Central. Para solicitar o valor, basta acessar o site na data em que o saque estará disponível,
realizar o login utilizando a própria conta do Gov, ler e aceitar os termos de responsabilidade. Após esses passos feitos, o sistema oferecerá 2 formas de retirada: o solicitar por aqui, para devolução do valor via Pix, e o solicitar via instituição, para aqueles que não possuem Pix. Para consultar valores de pessoas falecidas, é necessário ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal do mesmo. Caso tenha algum desses vínculos com o falecido, basta informar o CPF e a data de nascimento do indivíduo. Caso haja algum valor a solicitar, o usuário deverá acessar o SVR com a sua própria conta Gov. Após o login, o interessado deverá acessar a aba Valores para pessoas falecidas e aceitar o termo de responsabilidade de consulta a dados de terceiros. O economista Otto Nogami orienta que, caso esse seja um valor inesperado, o indicado é que seja feita uma reserva de emergência para garantir um futuro tranquilo e manter a qualidade de vida. Para as pessoas que têm créditos a ver no SVR, a recomendação seria a de aplicar em algo que pelo menos acompanhe a taxa de juros Selic de 13,75% para não perder contra a inflação e assim começar a formar a sua reserva. De acordo com o Banco Central, no SVR há valores a receber para um total de 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs. Reportagem Sofia Stein. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre hepatite misteriosa. O médico hepatologista, Dr. Mário Pessoa, explica o que é a hepatite misteriosa. Olá, ouvinte. Agora, no ano de 2022, muito se tem falado de um quadro de hepatite aguda em crianças e adolescentes extremamente grave de origem misteriosa. Essa hepatite foi denominada como hepatite misteriosa. Na Inglaterra, foi o primeiro local onde foram identificados os primeiros casos no início desse ano. Esses casos devem ser identificados precocemente, pois podem evoluir rapidamente para o que chamamos de hepatite fulminante, onde o paciente pode evoluir em algumas horas de uma forma assintomática para o coma hepático, podendo necessitar de transplante de fígado ou evoluir para a morte. Ainda não sabemos qual a causa dessa hepatite, mas já se sabe que a vacina do coronavírus não pode ser apontada como possível causa para essa hepatite. Um tipo de adenovírus foi encontrado na maioria dos casos na Inglaterra, mas esse vírus não costuma causar doenças graves em crianças. Os principais sintomas dessa hepatite são enjoo, vômitos, dor na barriga, diarreia, cansaço e febre, além da icterícia, que são os olhos e pele amarelados. Quando suspeitar de algo semelhante com seu filho, não deixe de levar para uma avaliação com o médico. Dicas de saúde sobre os mais variados temas você encontra no canal Doutor Ajuda no YouTube. Se inscreva e ative as notificações. Assista agora mesmo os conteúdos do Doutor Ajuda nas nossas redes ou baixe o aplicativo Doutor Ajuda, que tem todos esses conteúdos e muito mais. Doutor Ajuda, informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. O consumo aparente de bens industriais registrou alta de 3,5% no último mês do ano passado na comparação com novembro, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA. Apesar do crescimento em dezembro, os dados ainda assim indicam que houve recuo de 1,7% na margem do quarto trimestre de 2022. Além disso, os números mostram queda de 0,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O economista César Bergo afirma que um dos fatores que explicam esse cenário é o impacto das taxas de juros no consumo de bens duráveis como automóveis e eletrodomésticos. Então as pessoas realmente estão tendo dificuldade de adquirir bens duráveis e acabou tendo um impacto muito grande. Outro fator é o setor extrativo mineral, em função das exportações de derivados de petróleo. Então o Brasil em dezembro teve um desempenho muito bom, mas infelizmente em função dos meses anteriores, sobretudo do último trimestre, que leva em consideração outubro e novembro também, o desempenho da indústria não foi positivo.
estão em tramitação no Congresso Nacional projetos para impulsionar a indústria brasileira, como a reforma tributária, apontada como uma das principais necessidades do setor. A PEC 110 e a PEC 45, ambas de 2019, são as mais avançadas. O deputado federal Joaquim Passarinho, do PL do Pará, aponta que o novo governo ainda não apresentou políticas públicas capazes de impulsionar a produtividade industrial no país. Ele afirma que o eventual retorno da cobrança de impostos federais pode gerar aumento na inflação e no desemprego, além de prejudicar a confiança do mercado. Precisamos ter políticas públicas bem claras, o que ainda não está acontecendo para o setor industrial principalmente. Porque nós precisamos fazer isso, basta continuar o pensamento de diminuir impostos, diminuir cobrança, diminuir principalmente encargo em cima de folha de pagamento, em cima de bens essenciais para a gente possa incentivar o investidor nacional, a indústria nacional a voltar a comprar equipamentos, voltar a produzir, voltar a gerar emprego e renda. O indicador IPEA mensal de consumo aparente de bens industriais é definido como a parcela da produção industrial doméstica destinada ao mercado interno, acrescida das importações. Reportagem Fernando Alves. Os estudantes interessados em participar da primeira edição do FIES 2023 já podem consultar a oferta de vagas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. As inscrições começam nesta terça-feira, 7, e vão até o dia 10 de março. Os resultados serão divulgados no dia 14 deste mês. O economista César Lima explica a importância de se programar ao adquirir um financiamento estudantil. É um financiamento longo e ele tem que estar ciente de que, caso ele não pague, haverá o acionamento dos fiadores que ele colocou, a execução das garantias, por assim dizer. Então é preciso se programar. César Lima destaca ainda a importância de estagiar no período da faculdade para ter a possibilidade de ingressar ao mercado de trabalho com mais facilidade. A ideia é que, com a renda proveniente do estágio, o estudante comece a se programar para quitar o débito referente ao financiamento. Realmente já comece ali durante o período final do curso a procurar estágios que são portas, abertura de portas para empregos mais tarde, né? O estágio abre a porta da empresa para que você demonstre o seu trabalho, depois com grande possibilidade de ser efetivado. Então, a procura por estágios é um primeiro passo para que o formando consiga, depois do término do curso, né, um emprego e consiga arcar com o custo do financiamento. Para participar do FIES é necessário ter feito alguma edição do Enem a partir de 2010, não ter zerado a redação, ter obtido nota média acima de 450 pontos e possuir renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. Reportagem Daniela Gomes. 84% dos brasileiros acreditam que o novo ensino médio vai contribuir para diminuir a evasão escolar. É o que aponta uma pesquisa publicada nesta segunda-feira pelo SESI e o SENAI. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a falta de interesse dos alunos é o principal motivo para que eles deixem de ir à escola. Isso tende a diminuir, na opinião dos brasileiros, com as mudanças na formação implementadas pelo novo ensino médio. O diretor-geral do SENAI e diretor superintendente do SESI, Rafael Luquezzi, explica que a rede foi pioneira na adoção do novo modelo e que os resultados observados com as mudanças foram positivos. Estamos no 5º ano, implementamos isso com muito esforço e com resultados muito positivos. Os resultados de desempenho acadêmico dos nossos estudantes têm sido melhores nesse novo ensino médio. E também com a melhor orientação, a melhor mentoria para o engajamento do projeto de vida e carreira desses jovens. Segundo a pesquisa, 93% dos entrevistados aprovam a possibilidade de o estudante fazer um curso profissionalizante ou técnico durante o ensino médio. Além disso, 3 em cada 4 brasileiros concordam com a possibilidade de o aluno escolher parte das disciplinas que pretende cursar. O aumento da carga horária também foi aprovado pela maioria. A pesquisa Educação e Opinião Pública ouviu 2.007 brasileiros, com idade a partir de 16 anos, nos 26 estados e no Distrito Federal. Reportagem Felipe Moura. Estados e municípios que não informaram os dados sobre a aplicação mínima constitucional de recursos em ações e serviços de saúde estão sujeitos à medida administrativa
e podem ter a suspensão das transferências previstas na Constituição Federal. Até o fechamento desta reportagem, o estado do Rio de Janeiro e 564 municípios de todas as regiões do país ainda não tinham realizado a transmissão dos dados ao Sistema de Informação de Orçamentos Públicos em Saúde, o CIOPS. A homologação é relativa aos dados do sexto bimestre de 2022. O objetivo é verificar se o ente federado investiu o mínimo estabelecido na Constituição em serviços de saúde. Caso a declaração seja inferior ao previsto, o ente passará a receber as parcelas de transferências constitucionais em conta específica vinculada ao CNPJ do Fundo de Saúde, e não mais em sua conta única, até que a situação seja regularizada. O especialista em orçamento público César Lima explica o que pode acontecer nos casos de não homologação dos dados dentro do período estabelecido. O gestor, o município, quando está com essa irregularidade, isso pesa para ele lá no Cadastro Único de Convenientes, que o chamado CALC, impossibilita de ter transferências voluntárias, através de convênios ou contratos de repasse com a União, tá? Impossibilita o ente de ter garantias oferecidas pela União no caso de empréstimos, e também pode levar o gestor a ficar inelegível, César Lima destaca que a disponibilização dos dados acarreta na liberação de transferências voluntárias por meio de convênio e contrato de repasses de garantias oferecidas pela União para empréstimos junto a instituições financeiras, dentre outras previsões legais. No entanto, o especialista afirma que não se trata de benefícios, e sim de uma obrigação. É uma obrigação, Não que eles tenham benefícios, é uma obrigação do ente, e o cumprimento dessa obrigação é que os possibilita ter acesso às transferências voluntárias e também a concessão de garantias por parte da União. De acordo com o Ministério da Saúde, o CIOPS foi criado para garantir o acesso da população e o financiamento do Sistema Único de Saúde, o SUS. A pasta o define como o Sistema Informatizado de Alimentação Obrigatória e Acesso Público, operacionado pelo Ministério da Saúde e instituído para coleta, recuperação, processamento, armazenamento, organização e disponibilização de informações referentes às receitas totais e às despesas com saúde dos orçamentos públicos em saúde. Reportagem Fernando Alves. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de céu coberto por nuvens em todo o território do Nordeste. Chance de chuva e trovoadas na zona da Mata e Agreste nordestino, extremo oeste da Bahia e nos estados do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, salvo o sul cearense. A temperatura mínima fica em torno de 17 graus e a máxima pode chegar aos 37 graus. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 100%. As informações são do Instituto Brasileiro de Meteorologia. Natália Guimarães, o tempo e a temperatura.